Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. Esse podcast que fez um ano. Sim. E a gente não percebeu, galera. Passou batida, a gente tava tão nessa, ainda mais com a pandemia, né? A gente nessa correria acabou nem percebendo que a gente fez um ano e passou. E passou assim, não passou de pouco, passou de meses. Passaram-se alguns meses pra gente se tocar que tinha feito um ano o nosso podcast. Eu sou péssima com data, nomes, e inclusive quando a gente vai recordar até a data que a gente se casou, eu falo assim, Mac, que data que é mesmo? Porque eu confundo os números, enfim. Faz parte, é normal, né? Bom, e a gente vai fazer esse episódio especial de comemoração, porque, poxa, um ano, né? Um ano produzindo conteúdo a gente tem que comemorar, né? Como todo mundo comemora, a gente também comemora. Com certeza. E um pouco atrasado, obviamente. Né? É verdade. Então partiu? Partiu. Setting 1012, and it gives me 1,250 feet. ViajaCast. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre nosso episódio de aniversário. Meu, nesse um ano a gente falou de muita coisa aqui nesse podcast. Demorou um ano aí pra gente começar a gravar as lives, inclusive. Quem tá ouvindo a gente através do Spotify ou alguma outra plataforma de áudio, a gente tá gravando lives também pro Instagram. É só seguir a gente lá. A gente tá no Mac_e_Manu. Sim, mas se você procurar no ViajaCast também vai ter referências à live que a gente tá fazendo. A gente tá usando nosso perfil pessoal porque ele é o que atinge mais pessoas hoje. Então a gente tá gravando assim. Mas ainda a gente já tá criando contas na Twitch, no YouTube e assim vai. Então em breve... Quem quiser já seguindo já, ficar esperando, né? Exatamente, porque daí em breve pode ser que a gente produza também conteúdo aí em forma de vídeo. Então vamos lá, né? Vamos passo por passo, a gente ainda tá aprendendo a fazer isso daí. Demorou um ano aí pra gente aprender a fazer podcast. Então estamos aprendendo, né? Porque todo dia é um aprendizagem novo. É verdade. E agora essa parte de vídeo também, que estamos aprendendo. Então, se vocês tiverem sugestões, opiniões, é tudo muito bem-vindo. Críticas, manda aí pra gente e a gente vai avaliar. O que a gente achar que não vale a pena, a gente não faz. Obviamente, como tudo na vida, né? Mano, eu praticamente separei, top 10 assuntos que a gente mais falou durante esse um ano de podcast. Esse é o episódio 60, né? Ai, que legal. Então a gente tem 59 outros episódios atrás, né, pra você ouvir, e a gente vai comentar um pouquinho de alguns assuntos que foram mais relevantes, né, que a gente considera que a gente falou um pouquinho mais. Certo. O nosso primeiro episódio do ViajaCast se chama Couchsurfing, e a gente falou o que é o Couchsurfing. Pra quem não sabe, corre lá pra ouvir o nosso primeiro episódio. Já peço desculpa antecipado, porque muita coisa mudou, a qualidade muda tudo, né, da primeira ao último sempre vai mudar. A gente tá no episódio 60, mas com certeza se eu ouvir mais no futuro ainda vai ter mudado ainda bastante coisa, né? A gente sempre tem evolução, isso é bom. Não, exatamente, a gente tinha vergonha de falar no começo, então a gente tá, super tímido. Ainda mais, assim, nesse episódio, quem participou com a gente tava dando uma super força, dá até hoje essa força, é o Patox. Sim, ele tá presente praticamente em todos os episódios, porque a vinheta tem a voz dele. É verdade. E ele que deu uma mãozinha aí pra gente no começo, ensinou algumas coisas que a gente não fazia a menor ideia. Editou alguns podcasts também. Exatamente, no começo era ele que editava. Enfim, a gente falou sobre Couchsurfing, esse episódio tá engraçado, muito engraçado. Apesar de ser o nosso comecinho, eu tenho muito orgulho desse episódio, porque foi o nosso... É o nosso filho, né? Nosso primeiro filhinho. Sim, porque sempre o primeiro... Quando você inicia um projeto, é sempre muito difícil, né? Principalmente quando você trabalha com mídia, assim, vídeo, áudio. Não é fácil você romper a barreira. Depois você rompe a barreira, fica um pouquinho mais fácil, mas o começo é sempre frio na barriga, né? E vergonha. Muita vergonha. É verdade. Foi nesse que a gente contou sobre as histórias do Couchsurfing também? Sim. Então, galera, bom, as histórias... É exatamente isso. Ouve lá que vocês vão dar muita risada, depois conta pra gente. Isso daí tem uma história que, olha, meu irmão... É do sino, né? Sim. Ai, meu Deus. É uma super história. Oi, Mac. Oi, Manu.
Parabéns ViajaCast pelo 1 aninho de podcast, que venham muitos outros anos, muitos outros episódios e muitas histórias divertidas e maravilhosas e lugares incríveis. Bom, vocês pediram pra gente falar um lugar favorito no mundo, então eu vou deixar aqui que um lugar que tem um cantinho muito especial no meu coração é o Inhotim, que fica na cidade de Brumadinho. As pessoas que puderem, que estão aqui, que estão em Minas, no Brasil, enfim, quem puder visitar, é incrível, é um museu a céu aberto, um jardim botânico, e é muito bonito e vale muito a pena a visita. E eu espero que vocês também possam visitar, porque vale muito a pena. Parabéns de novo pelo podcast, vocês são demais, estamos com saudades. Beijos. Logo em seguida, a gente fez uma série sobre cidadania italiana, porque a gente estava super fresco nesse assunto, porque o Mac tinha conseguido a cidadania italiana dele. Tem muita gente que tem muita dúvida, pergunta pra gente sempre. Ai, mas como que você faz isso? Como faz aquilo? Tem direito? Então eu falei, vamos fazer algum programa informativo, né? Pô, nada mais justo. Exatamente. E aí a gente montou uma série pra não ficar super cansativo e contou como é que foi a nossa experiência. Eu falo nossa porque eu tava junto aqui com o Mac, né? E a gente viveu tudo isso juntos. Então a gente compartilhou a nossa experiência e contando com que as pessoas, né, aproveitassem essas informações e tal, pra fazer a delas, no caso, se tem interesse. Porém, recentemente a gente gravou um novo episódio sobre cidadania italiana. Ele é um pouco mais longo, porque a gente convidou um profissional no assunto. E nesse episódio a gente conseguiu explorar, assim, várias etapas do processo e várias situações diferentes, né? Sim, porque cada um tem várias formas de você obter cidadania, né? A minha foi um tipo, mas ele explicou sobre algumas outras que a gente não conhecia e deu um pouco mais de informação. Muito legal lá. Esse é o episódio 56. Se eu estiver errado, o editor me corrige. E vai sair esse episódio... Já saiu. Não, do... Pra quem tá vendo ao vivo, não saiu. A gente verdade. tá no futuro. É que a gente, esse negócio confunde a cabeça. Pra quem está vendo a gente ao vivo, esse episódio não saiu, ele vai sair na quinta-feira. Na próxima. Porque toda quinta sai episódio novo no ViajaCast, tá? Pra vocês ficarem atualizados, tem o Instagram também do ViajaCast. Lá eu divulgo cada episódio que sai, tem um mini resuminho lá, falando sobre o assunto. Então, assim, pra vocês ainda vai sair. E pra quem tá ouvindo isso no podcast, em alguma plataforma de áudio só, no caso, já saiu esse episódio. Então, volta algumas casinhas e tá lá sobre cidadania italiana, que vale muito, muito, muito a pena. Parabéns, ViajaCast! Aqui é a Carol e com certeza o meu lugar favorito no mundo é a Disney World. E um lugar que eu gostaria muito de conhecer é Nova York. A gente também criou uma série que, na verdade, assim... É o que mais a gente gosta de fazer, né? Não ia virar série. E virou, porque assim, a gente acabou gravando outros episódios do mesmo sentido, no mesmo tema, que é sobre turismo não turístico. Sim, porque no fundo é meio que a gente gosta de fazer, né? A gente explorar lugares incomuns. Então acaba sendo um turismo não turístico, que a galera não conhece. Principalmente aqui na Itália, quem vem pra Itália, assim, só pra passar um final de semana, 15 dias, não vai passar por esses lugares que a gente conta nos episódios, porque são cidades pequenas, são outros tipos de turismo. Não é igual ir pra Roma, Firenze, que são cidades enormes, Milão. Firenze, o pessoal às vezes confunde, acha que é outra cidade, mas que Florença é diferente de Firenze, mas Firenze é em italiano. Sim, desculpa, porque eu tô acostumado a falar Firenze. Sim, mas é que esses dias eu ouvi uma menina falando que antes dela conhecer Firenze, ela achava que Florença e Firenze eram cidades diferentes. Sim, só que uma tá em português, outra tá em italiano, é isso. Exatamente. E aí, a gente só fez mais porque a galera deu feedback pra gente, falando que adorou esse episódio, falando sobre turismo não turístico. E aí a gente começou a falar dessas cidades pequenas que a gente acaba visitando aqui, ou até fora da Itália, né? Que não é destino da galera que vem de fora daqui da Europa, né? Então, é um turismo um pouco mais local. E é assim, vale super a pena, é bem legal, porque acaba não tendo muita gente. Então, isso é um fator bem positivo, pelo menos pra gente. Sim, é um turismo bem diferente. A gente gosta... Todo o turismo que a gente faz aqui, praticamente, a gente conhece as cidades grandes também,
Mas a gente ama fazer esses turismos, assim, detalhes da história que só tem ali, você conhece com o local. Lógico, nesse caso que a gente faz aqui na Itália, influencia muito você saber a língua ou não, para você aproveitar o turismo. Porque não vai ter, como não é turístico, não vai ter em português, em inglês, vai ter o pessoal local, às vezes, o guia local, que é sempre em italiano. Mas é sempre bom saber que existe essa opção, quem sabe um dia você tem essa oportunidade, né? Oi, gente, aqui é a Dani. Primeiro gostaria de dar os parabéns ao ViajaCast, que tem nos trazido experiências muito interessantes, curiosidades, vivências, tudo que se aproxima muito do que a gente vive, do que a gente passa às vezes, né? A gente ouve as histórias de vocês e se conecta com isso. E é muito legal de estar podendo ouvir isso de vocês, podendo compartilhar essas coisas. É muito interessante. Falando de viagem, que é o foco, uma viagem que eu ainda gostaria de fazer, que eu ainda não consegui, é Portugal. Não sei algum lugar específico de lá, mas eu tenho isso comigo e não é de hoje. É algo mágico, é algo mais forte, é um lugar que eu gostaria muito de conhecer, é um lugar que me atrai de alguma forma e eu não sei explicar o porquê. E um lugar que me remete a algo interessante, vamos dizer, de alguma viagem que eu já fiz, foi Norte, Rondônia, e foi uma viagem, assim, totalmente diferente de tudo que eu já vivi, que acho que foi o mais diferente da minha realidade. E é isso, é essa experiência que eu tenho para compartilhar com vocês. Parabéns pelo 1 ano, ViajaCast, continue aí compartilhando com a gente as experiências de vocês. Um beijo! E aí a gente teve também sobre histórias de viagem, onde a gente conta coisas inéditas que acontecem, porque a gente faz muita aventura. Sim, muito perrengue. Pra variar, como sempre, né? Então, assim, pra quem não sabe, a gente se aventura bastante. Sim. A parte boa dessas histórias é que, assim, pra gente, no momento, às vezes é um perrengue, mas depois vira uma história boa pra contar, né? E é outra curiosidade pra quem gosta de ouvir, é sempre legal. Sim. E aí tiveram as road trips, né? Que a gente fez de carro, a gente fez de mochilão, a gente fez... Não, de road moto. trip não. Mentira. Road trip é só de carro e a de moto. De ônibus, vai. Uma road trip, né? Se for considerar quando a gente fez aquele que a gente saiu de mochilão, mas um bom pedaço a gente fez de ônibus, né? Pra cruzar... Horas de ônibus. Horas e horas. Quando a gente foi pra França também, que a gente foi de ônibus, também foi muitas horas. Bom, são todas elas road trips e a gente conta em vários episódios separados. Você pode procurar por subcategoria road trip. Sim, e aí a gente também... são séries contando em partes, porque como a gente acabou fazendo algumas viagens um pouco mais longas, não daria pra contar tudo em um episódio só. Já não dá pra contar tudo, né? Porque a gente ficaria aí falando 24 horas. Mas, assim, a gente separa as coisas mais legais pra contar pra vocês, os fatos mais interessantes, curiosidades e as encrencas, né? Sim, sempre as histórias pra contar. E aí a gente separou nessas séries aí, então... Procura que tá bem legal também. Oi, meu nome é Eduardo Fregnani e eu queria parabenizar a Manu e o Mike por esse 1 ano de podcast, que com certeza é disparado o podcast que eu mais ouço. As histórias são bem divertidas, é bem inspirador ouvir vocês. Por causa de vocês, agora eu tô preferindo ouvir podcast do que vídeos, né? No vídeo a gente consegue até ver o lugar e tal, mas no podcast a gente consegue imaginar, isso é bem mais massa. Muito bacana. E um lugar que eu queria conhecer, Itália, com certeza. Outra coisa que foi uma novidade aí, né? Novidade ruim, no caso. Mas só se falava nisso e aí a gente acabou falando também sobre isso, já que todo mundo tava falando, né? E o que aconteceu, né? A gente tá em 2020, né? Pra quem tá ouvindo isso no futuro muito longe. 2020 foi o ano do coronavírus, né? No mundial. Como a gente mora na Itália... O pessoal do Brasil começou a fazer muita pergunta no começo da pandemia. Porque a Itália foi um dos epicentros, né, iniciais do coronavírus. E a gente estava até perto, porque a gente mora atualmente perto de Torino. E o epicentro inicial foi na Lombardia, que não é muito longe daqui. Então, na parte norte da Itália. E aí começaram a vir chover pergunta. Ai, como vocês estão? O que está acontecendo? E a gente falou, vamos produzir um conteúdo e informar as pessoas, porque a gente tá aqui, a gente tá sabendo as notícias daqui. É muito diferente de quem ouve as notícias lá do Brasil, né? Que ouve o que foi filtrado e tal. Então, vamos falar, não, a nossa realidade é essa. E a gente gravou os episódios do coronavírus, né? Sim, e foi muito interessante porque na época a gente conseguiu pegar depoimento de várias pessoas morando em vários lugares do mundo
E elas deram o depoimento de como que elas estavam se sentindo, como que estava lá delas, né? Porque hoje, no meio de tantas informações, a gente fica até perdido em qual informação confiar. Então, nada melhor do que saber da boca da pessoa que tá vivendo lá, o que ela tá passando, qual que é a experiência dela. E aí foi muito legal esses episódios, porque a gente conseguiu coletar informações, quase de todos os continentes, quase de todas as regiões do Brasil. Sim. Então, tem bastante áudio lá no episódio, é bem interessante. Foi muito legal, o pessoal colaborou muito com a gente, agradeço desde já o pessoal que participou nesse longo de 1 ano de podcast aí, todos os convidados. Agradeço muito porque, graças a vocês, a gente conseguiu produzir esses conteúdos. Sim, e até hoje é um dos episódios mais ouvidos que a gente tem na plataforma, porque eu acho que despertou tanta curiosidade que bombou na época, né? Isso é bem legal. Oi, gente, aqui é a Luana. Eu participei do ViajaCast no episódio sobre o Brasil, então nada melhor do que eu falar que o meu lugar favorito no mundo é o Nordeste. A gente tem que respeitar muito, tem que amar muito essa parte do país, porque aquilo é o Brasil de verdade. Então, um beijo, Mac, Manu, parabéns e que venha muito mais anos de ViajaCast. A gente produziu também uma outra série com a psicóloga Rita Calegari e foi muito legal. A princípio era para ser só um dia de gravação com ela, mas a Rita fala muito bem, é muito gostoso falar com a Rita. A gente tava no meio de uma quarentena e tal, e a gente sentiu que a gente poderia fazer a nossa parte, trazendo esse conforto psicológico para as pessoas, né? Então a Rita participou aí de uma série aí com a gente, falando sobre saúde mental. Então tá muito legal também. Sim, nasceu com base na pandemia também, porque era uma situação que todo mundo tava sofrendo nova, né? De repente todo mundo preso em casa, porque a gente passou por lockdown. Então foi muito legal, ela até explica alguns detalhes, é muito interessante. Dá uma procuradinha lá que você vai gostar. Oi, pessoal do ViajaCast, parabéns pelo seu aniversário. Aqui é a Rita Calegari falando e eu tenho um caso de amor com a Estrada Real aqui do Brasil. A Estrada Real, ela compreende 3 estados, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. É por onde se escoava o ouro do nosso país na época do Brasil colonial. E além de ser um roteiro com inúmeras atrações culturais e turísticas, é uma estrada muito gostosa para se dirigir, para você poder se alimentar, para você poder ver natureza. É um lugar que eu realmente tenho um carinho imenso, em especial no trecho Cunha-Paraty. Sugiro que vocês conheçam esse trecho, que é um dos meus preferidos. E mais uma vez, parabéns para vocês do ViajaCast. Bom, a gente teve também participação da galera que mora em outros países, sem ser o Brasil. Teve episódio do Brasil também, mas falando como que é morar naquele país e tal, porque quando a gente procura saber, ou quando a gente vai visitar esses países, a gente até fala assim, nossa, adoraria morar aqui. Porque num passeio, num turismo, a gente só vê a parte boa, né, praticamente. É muito difícil você ver a parte ruim, que é o dia a dia, né, que é a parte de contas para pagar, responsabilidades. Documentos, vida, aluguel, tudo, né? Leis, regras, enfim. E aí a gente convidou algumas pessoas de países diferentes para contar, de brasileiros, tá? Que contaram a experiência deles, como que... É viver naquele país. Como que tá vivendo lá. E, inclusive, é muito bem-vindo quem quiser contar também, quem mora em algum outro país diferente, ou numa região diferente do Brasil mesmo, manda um e-mail pra gente através do contato@viajacast.com.br. Conta a sua história pra gente e, de repente, a gente pode chamar você para participar de um programa nosso, ou então a gente lê a sua história num programa nosso. Sim, sim, porque é sempre bom. A gente passa o e-mail, porque histórias normalmente é grande. Eu sei que e-mail não é a coisa mais cômoda hoje pra gente escrever, né? Mas é sempre um jeito de a gente poder receber a sua história e poder passar pra frente, que é muito legal, sim. Oi, Mac, oi, Manu, aqui é a Luciana. Queria desejar parabéns por esse primeiro ano desse trabalho incrível que vocês estão fazendo no ViajaCast.
que tira dúvidas, apresenta curiosidades, apresenta informações, é super divertido. E o trabalho de vocês é muito bacana e super profissional. Então, parabéns, que esse seja o primeiro ano de muitos. E aí vocês me perguntaram qual é o meu lugar favorito no mundo e um lugar que eu quero muito conhecer. Então vamos lá. O lugar que eu quero muito conhecer é a Itália, onde vocês moram. Uma para visitar vocês, que eu tô morrendo de saudade, e outra porque eu tenho origem italiana, assim como 99% dos paulistanos, né? Mas eu tenho uma ligação muito forte, uma ligação sentimental muito forte com a Itália. Não sei muito explicar, mas a Itália é o lugar que eu quero visitar desde que eu me conheço por gente. Então eu espero que isso aconteça muito em breve, se possível agora em 2021. O meu lugar favorito no mundo, eu só posso dizer que é a Dinamarca, que é a minha segunda casa. É o lugar onde eu conheci o amor da minha vida, é o lugar onde eu tenho a minha família, é um país que me acolheu, é um país muito bom, muito evoluído, que oferece muitas coisas boas pra gente, tirando o clima, que é horrível. Mas de resto é um país fantástico, então eu tenho que dizer que meu lugar favorito no mundo é a Dinamarca. Mais uma vez, parabéns, sucesso sempre pra vocês. Beijo! E eu não poderia deixar de falar sobre o meu episódio favorito dentro desse 1 ano de podcast. O meu episódio favorito, ele se chama Fora do Ninho. Eu acho que foi um dos primeiros episódios que a gente mais se mostrou no podcast. Porque a gente fala muito sobre como a gente se sente aqui, longe de todo mundo. Pra quem não sabe, eu e o Mac, a gente mora sozinhos aqui. A gente não tem a família aqui. O Mac tem um primo aqui. Mas que nem mora aqui na nossa cidade atual, mora numa cidade Mas é o mais longe. Próximo de família, então, tipo... E é um primo um pouco mais distante, que ainda bem que a gente adora ele e a esposa dele. Ajudaram muito a gente, né? Exatamente. Só que assim, a gente não tem pai, não tem mãe, não tem vó, não tem ninguém aqui e... A gente relata um pouco como é isso, né? Porque Exatamente. As pessoas não entendem como funciona isso. É muito legal vir pra cá e tal, né? Mas as pessoas não entendem o quão difícil é isso. Não é fácil, né? Fora tudo que a gente já conseguiu, ok, mas não é fácil essa situação e a gente conta um pouco. É um episódio mais pessoal, né? É bem pessoal. Eu fiquei bem apreensiva no começo de falar sobre. Porém, na hora que eu vi o resultado, eu ouvi. E assim, eu tive feedback de algumas pessoas. O pessoal sentiu a mesma coisa, sabe? Do tipo... É a gente ali. E quem conhece a gente sabe. Tipo, a gente tá despido ali, praticamente. Então, é o meu episódio favorito, sim. Se vocês quiserem dar uma olhada, ela se chama Fora do Ninho. Fala, galera do ViajaCast, Patox por aqui. Meus queridos, parabéns por este ano incrível de podcast. Olha aí, o ano do podcast no Brasil e no mundo, cara. Bom, queria dizer que o podcast de vocês é incrível. Eu sou um ouvinte assíduo, não vejo a hora de poder viajar novamente, não é mesmo? Cara, que vocês continuem aí fazendo muitos podcasts e muitas viagens e é isso aí, tá ligado? O barato é louco e é nóis demais. E, meu, como sou chato, eu vou dizer duas coisas. Um lugar, assim, preferido da vida, assim, que eu amo demais, e um lugar que eu gostaria de conhecer. Um lugar que eu gosto muito, que foi inclusive o Mac que me mostrou, é o bar, não é mesmo? Em Ubá, vocês estão ligados? Você também, mano, que você já foi lá comigo, inclusive, não é mesmo? Todo mundo together, comendo barreado e pizza e... Puta, cara, que lugar incrível, vocês precisam falar disso no ViajaCast. E um lugar que eu quero muito conhecer um dia é o Japão, velho. Japão. Conhecer templos e lugares e Monte Fujis e sair comprando discos que com certeza eu nunca vou conseguir pagar, mas tá tudo certo porque eu vou estar no Japão, não é mesmo? Ninguém me conhece lá. E é isso, meus queridos. Falou, um abraço e é nóis. Beijo. E o último episódio, assim, que a gente gravou, que é bem diferente do que a gente costuma gravar, foi o de perguntas e respostas. É verdade, sim. E esse é bem interessante, por sinal. É bem interessante, a gente revela algumas opiniões polêmicas. Assim, porque é nossa opinião. Quando você dá a sua opinião, ela pode confrontar dos outros, né? E acaba sendo polêmico, né? Então a gente deu nossas opiniões em relação a vários assuntos, inclusive onde a gente gostaria de morar ou não morar na Europa, né? E isso é um pouco polêmico às vezes, né? Porque tem muitos brasileiros espalhados pela Europa. Pelo mundo, né? Tem brasileiro em
todo lugar. Sim, isso é verdade. Pra onde você vai, encontrar um brasileiro não é tão difícil assim. E não é um detalhe. Outra coisa que a gente passa aqui, né? Porque a gente fala em português entre a gente e muitas vezes a gente fala livremente achando que ninguém tá entendendo. Então, um detalhe já serve de dica. Se você for viajar pelo mundo, existem muitas pessoas que não são brasileiras e falam português. Inclusive, a gente já foi interrompido várias vezes. Eu já falei isso uma vez. A gente foi interrompido por pessoas italianas que falam português, né? Então, se a gente tá falando besteira, às vezes tem pessoas que tá entendendo, tá? E já aconteceu da gente ouvir também. O pessoal falando português. A gente bem quietinho lá, como que o pessoal também faz, óbvio. Mas o cara, tipo... Essa história eu vou contar aqui pra vocês. A gente tava no trem, indo para Milão. Ah, é verdade. Não, Milão? Sim. É Talvez, Milão. A gente tava indo pra Milão no trem, e aí a gente levantou, porque a gente já ia descer. O cara estava no trem, no celular, falando em português, achando que não tinha ninguém que ia entender ele ali. E aí ele vira e fala que ele estava na Suíça. Ele estava chegando na Suíça. Estava chegando na Suíça pra pessoa que ele tava no telefone. Cara, a gente começou a dar risada. É muito engraçado isso, né? Poxa. O cara nem imaginava que a gente era brasileiro e tava entendendo, Imagina, que isso. Mas pegamos no flagra. Pegamos. Por isso que quando vocês fizeram suas viagens, não esquece que tem uma galera que fala português sim, viu? Onde você menos imaginar. Sim. Olá, pessoal. Meu nome é Roosevelt, eu sou do Brasil. Eu queria aí parabenizar um ano de ViajaCast, um ano aí de conteúdo positivo e muita alegria. A pergunta é qual lugar do mundo, né, eu gostaria de conhecer, ou o lugar que eu gosto muito, né? Essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Eu gostaria de conhecer o Salar de Uyuni, na Bolívia, porque é um lugar muito mágico, bonito. Mas o meu lugar favorito no planeta, e um dia, se Deus quiser, eu vou conhecer, é a caverna no Vietnã chamada Han Son Doong. Esse é um lugar mágico também. Um abraço a todos. Bom, em continuar desse programa, fico muito obrigado para quem ouve a gente. Espero que vocês gostem do conteúdo que a gente está tentando produzir, porque não é fácil produzir para internet, né? Não é fácil. Não. É um trabalho como qualquer outro, mas a gente gosta e a gente tá correndo atrás para cada vez melhorar. Então agora a gente tá com equipamento novo para fazer lives. Então se você tá ouvindo a gente pelo podcast, saiba que você pode ir lá no nosso Instagram e encontrar uma live nossa a qualquer momento. Exatamente. Gente, muito obrigada por ouvirem o nosso podcast, por compartilhar o nosso podcast e participar, é claro, porque a gente depende do feedback de vocês. E aí, parabéns pra gente por esse 1 ano. Com efeitos especiais. De podcast, e eu espero que a gente continue aí produzindo cada vez mais e melhor. Sim. Bom, temos um programa. Temos um programa. Um abraço, galera. Um beijo. Tchau, tchau. E aí, gostou desse episódio? Não esquece de seguir a gente no Instagram @ViajaCast. Lá você fica por dentro de todas as novidades. E através da hashtag ViajaCast você vê as nossas fotos de viagens que tanto falamos por aqui. Caso você compartilhe, não esqueça de marcar a gente pra gente poder ver também. Se você quer entrar em contato com a gente, manda um direct no Instagram ou um e-mail para contato@viajacast.com.br. E fica aqui o nosso muito obrigado para quem colabora compartilhando o nosso querido projeto e para os nossos patrocinadores, cujos nomes estão na descrição de cada episódio. Este podcast foi editado por Play Áudios.